Seguimos ao vivo e a gente fala agora sobre o governo federal que não deve prosseguir com a privatização do Porto de Santos, que é o maior da América Latina. A informação é do futuro ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e além do porto, uma parte importante da agenda de privatizações e concessões que vinha sendo tocada durante o governo Bolsonaro deve acabar sendo revista, adiada ou até mesmo cancelada com a ida de Lula ao Planalto. É o caso, por exemplo, dos Correios, do Dataprev, por exemplo, né? Esse é o tema do nosso painel CNN que começa nesse momento e a gente conversa sobre isso com o economista Leonardo Siqueira, ex-integrante da equipe econômica do candidato Luiz Felipe Dávila, o Joelson Sampaio, economista e professor da FGV de São Paulo, e o Gessner Oliveira, professor da FGV e sócio da GO Associados. Boa tarde a todos, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Um Feliz Natal já adiantado nessa véspera, né, de Natal. Quero começar conversando com vocês. Vou perguntar primeiro para o Leonardo Siqueira para a gente entender já como é que é o posicionamento de cada um. Leonardo, quais setores da economia deveriam ou não ser privatizados na sua avaliação? Bom, boa tarde aí, pessoal que está assistindo a gente aí. Prazer estar falando com vocês, Joelson, Gessner, Muriel. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que a gente tem que ter uma questão pragmática, né? A gente olha aí, se a gente olhar no histórico do Brasil, o Brasil investe mais ou menos 15%, 16% do PIB, né? Sendo que grande parte desse investimento aí é para o setor privado. Então, muito mais do que a ideologia, acho que a gente tem que colocar nosso pragmatismo aí em ação, né? Então, a gente tem que saber que o setor privado é importante pelos números, né, que a gente tem, de ter participação nos investimentos do país. Então, acho que a gente tem que olhar o setor privado como um amigo que pode justamente alavancar esse investimento em infraestrutura em diversos setores que a gente precisa. Então, muito mais do que a gente olhar só qual setor que a gente precisa ou não, acho que a gente tem que ter como norte que a gente precisa do setor privado aí para justamente poder e o Gessner sabe muito bem disso, crescer, aumentar o nosso desenvolvimento econômico através do investimento em infraestrutura. Então, a gente precisa do setor privado nisso. E para isso, a gente precisa de segurança jurídica, para isso, a gente não pode mudar as regras no meio do jogo, para isso, a gente tem que olhar muito mais quais são os benefícios que a gente tem que ter e quais são os objetivos que a gente quer atingir, do que simplesmente a gente olhar, o Estado tem que fazer isso ou a iniciativa privada tem que fazer isso. Acho que é um combinado desses dois. Joelson, você concorda? Eu concordo. Hoje o Estado, Muriel, boa tarde. É um prazer aqui participar juntamente com os colegas de um debate tão importante. Hoje o Estado ele não tem capacidade de investimento, né? Nós temos aí já a discussão da PEC da transição, tentando acomodar alguns gastos essenciais, e já mostra isso, nesse caso, o cenário, né, de restrição orçamentária, ou seja, o Estado não tem capacidade de investir há muitos anos em infraestrutura. E o que tem ajudado os avanços em infraestrutura no Brasil, principalmente as infraestruturas sociais, e no caso aqui do Porto de Santos, uma infraestrutura logística, são os investimentos privados. E nesse caso, a suspensão da concessão, né, ou seja, é um projeto de concessão, não é um projeto especificamente de privatização, como foi no caso da Eletrobras, é ruim para o Porto de Santos, é ruim para o Brasil, porque nós temos um Estado com dificuldade em investir em infraestrutura, nós temos os investidores privados com capacidade de apoiar, como o Leonardo já trouxe, e aí o que a gente precisa é ter um ambiente também seguro do ponto de vista jurídico, regulatório, para manter a atratividade para esses investidores. E certamente a presença do Estado ela continuará existindo através de regulação, de fiscalização, para gerar valor público para a sociedade, para a melhoria desses serviços. Então, o investimento privado seria para substituir hoje uma ausência da capacidade do Estado. Mas não quer dizer que o Estado vai deixar de existir, o Estado vai deixar de estar presente, porque cabe sim ao Estado ainda a fiscalização e regulação desses serviços. Então, eu vejo como ruim, sim, a suspensão, e claro, isso dá um sinal não só para o Porto de Santos, né? Isso pode dar um sinal ruim também para as outras infraestruturas e equipamentos públicos que estão avançando com os programas de concessão, de parcerias público-privadas, que são importantes aí, principalmente para a população.
Gessner, portanto, na sua avaliação, esse passo para trás que deve ser dado agora com o governo Lula com relação à privatização que estava avançando no governo de Jair Bolsonaro do Porto de Santos, na sua avaliação, é bom ou é ruim? É péssimo, Muriel. Muriel, boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Joelson. Eu tenho a impressão que aqui a gente realmente precisa ter muito claro que para crescer é preciso investimento. Não há capacidade de investimento por parte do setor público, como colocaram o Joelson, o Leonardo, é um fato. Na verdade, nem os municípios, nem os estados, nem a União dispõe de capacidade de investimento. O investimento público chegou a um recorde de baixa nos últimos anos. É claro que deve haver um esforço para recuperar um pouco, haverá algum espaço para o Estado, mas essencialmente o Estado e as empresas estatais e o Estado são tipicamente engessados. Engessados por quê? Porque há uma série de regras de licitação que são razoáveis, devem existir mesmo quando se trata de bem público. E o que acontece é que os investimentos não ocorrem na agilidade necessária, né? Consequentemente, eles demoram muito e o Brasil não dispõe da infraestrutura necessária. Apenas para ilustrar aquilo que Joelson e Leonardo já assinalaram, mas nós temos em infraestrutura um investimento de cerca de 2% do PIB. Nós precisaríamos ter, no mínimo, algo superior a 4% para ter uma infraestrutura minimamente razoável para o país crescer. Isso não existe, o Estado não tem essa condição. Então, nada mais razoável do que trazer o investimento privado. Em particular, essa concessão de 35 anos para o Porto de Santos, amplamente discutida, pensada, elaborada, que traz uma série de investimentos no acesso rodoviário, acesso ferroviário, investimentos em dragagem de aprofundamento, dragagem de manutenção, uma série de investimentos importantes. Paralisar isso em nome de uma ideologia, em nome de uma bandeira de não fazer privatização, é realmente contrário ao interesse da população, sobretudo da população mais pobre, que precisa de oportunidade de emprego, consequentemente precisa do crescimento. Joelson, agora eu faço a pergunta para você. Ainda sobre essa situação do Porto de Santos, Tarcísio de Freitas, o governador, ele disse, uma apuração da Raquel Landim, que vai conversar com o presidente eleito Lula e que vai conversar também com o futuro ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, para tentar convencê-los a manter esse processo de privatização. Vamos lembrar que esse processo todo começou justamente com o Tarcísio de Freitas e ele não conseguiu concluir esse processo a tempo, né, antes de sair do governo de Jair Bolsonaro para se candidatar a governador. Na sua avaliação, é possível ainda mudar de ideia, o governo Lula, na verdade, mudar de ideia? A gente tem acompanhado durante toda a campanha Lula falando que não vai ter mais privatização no governo dele. Qual que é a sua avaliação a partir disso? Muriel, do ponto de vista técnico, sim, é possível. Eu acho que ele vai batalhar por isso. O grande desafio que se apresenta, como os colegas já colocaram, o próprio Gessner colocou agora, essa questão ideológica, né? O quanto que isso vai prevalecer. Se a gente tiver uma discussão técnica do ponto de vista de política pública, pensando na população, é possível sim você reverter esse resultado e avançar com um investimento que é essencial para aumentar a produtividade do Brasil, para melhorar um segmento que há décadas carece de investimentos, que infelizmente é um gargalo para a distribuição logística do Brasil hoje. Ou seja, o Estado, por décadas, já mostrou-se incapaz de conseguir viabilizar logisticamente os portos brasileiros. Em especial, o Porto de Santos, ele é um porto muito importante para o Brasil. E essa concessão ela tem um impacto significativo a longo prazo para a questão logística e principalmente de competitividade do Brasil frente ao resto do mundo. Então, se for uma discussão mais técnica,
que consiga tirar um pouco esse viés ideológico, certamente sim, é possível e seria de grande valor público para o Porto de Santos, para o Brasil, porque traria um sinal positivo, não só, de novo, para este projeto específico, mas também para outros tantos, né, que o Brasil carece. A gente tem aí, estamos falando do Porto de Santos, mas se a gente olhar, nós temos um marco de saneamento aí com um grande legado que a gente precisa manter para investimentos na área de saneamento, que também afeta muitas populações, principalmente de menor renda. Leonardo, a gente vê que muitas privatizações, apesar de melhorarem o serviço, acabam custando mais caro para o consumidor. O que acontece? Falta, sei lá, eficiência nas agências reguladoras, alguma coisa nesse sentido? Qual que é o problema nesse caso específico quando a gente fala em aumento de preço por causa de privatização? Porque os consumidores acabam sentindo, né, na própria pele, no próprio bolso, quando se trata de aumento de preços por causa de privatização, apesar de, muitas vezes, né, ter melhora de serviço. Essa é uma discussão excelente, eu acho que tem que ser trazido à tona, Muriel. Você pode ver que durante os debates, o próprio governador Tarcísio, ele falou, olha, eu vou estudar sim a concessão da Sabesp, né, a privatização da Sabesp, mas eu vou continuar desde que isso significa melhora de serviço para a população, não significa aumento dos preços, etc. Então, eu acho que é bom a gente, né, eu como um economista que valoriza muito o setor privado, né, e eu também sou atualmente deputado estadual por um partido que fala muito do setor privado, mas o que a gente não quer também é que um monopólio estatal, como é, por exemplo, né, praticamente aí do setor de saneamento, no caso da Sabesp, como exemplo, ele se torna um monopólio privado, né? Então, não só a gente falar de privatização é importante, mas o modelo da privatização também é bastante importante, porque se a gente faz uma privatização com os incentivos errados, aí vai acontecer justamente isso. A gente não vai ter necessariamente uma melhora nos serviços, a gente não vai ter necessariamente que os preços se mantenham de maneira relativamente estáveis. Então, é importante a gente falar sobre privatização, porque como a gente colocou, se o Brasil investe 15% do PIB, de 13% mais ou menos é o setor privado e 2 a 3 é o Estado investindo aí no PIB, né? Então, outro dado aí também, o Brasil cresceu nos últimos 40 anos 2,2% em média, sendo que só 0,2% é aumento da produtividade. O resto é mais gente entrando no mercado de trabalho. Então, a gente precisa aumentar essa produtividade. Mas não basta a gente só falar de privatização, do setor privado, a gente tem que falar como essas privatizações são feitas. Então, a gente precisa dos incentivos corretos para que a gente não transforme um monopólio público no monopólio privado, porque daí é pior ainda. Então, não só o objetivo final, mas o como é bastante importante para que justamente no final a gente quer isso. A gente quer melhores serviços, a gente quer mais atendimento para a população, mas a gente também não quer que os preços aumentem. Então, o como é super importante. Gésia, na sua avaliação, falta eficiência das agências reguladoras nesse caso, nessa questão de aumento de qualidade de serviço, mas também aumento de preço? Olha, Muriel, eu acho que nós estamos evoluindo em relação às agências reguladoras. Grande parte delas foi criada nos anos 90 do século passado, algumas nesse século, elas estão evoluindo, nós temos que fortalecê-las. O Joelson mencionou, por exemplo, o novo marco do saneamento, justamente fortalece a ANA, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. O Leonardo colocou muito bem a questão de cada privatização ser muito bem modelada. O que, como o Joelson colocou antes, isso precisa discutir, precisa ter audiência pública, etc. Aliás, como teve no caso do Porto de Santos. Então, por exemplo, se a gente pega um exemplo bem concreto, Muriel, o caso da SEDAI, no Rio de Janeiro, foram vários blocos licitados, etc. A regra do jogo é que não há aumento de tarifa. Então, há um ganho, há um ganho para o consumidor, algo similar também na distribuição de gás no estado de São Paulo, enfim, uma série de exemplos que você tendo boa regulação e tendo transparência e tendo, digamos, uma discussão de um bom modelo, você estabelece a tarifa até no nível mais baixo. Por quê? Porque a verdade é que as empresas públicas tendem a ser mais ineficientes. Então, elas não conseguem prover
serviços mais baratos e melhores. Então, quando você privatiza, é uma chance para haver uma combinação entre serviços melhores e serviços mais baratos. E a gente tem que pensar o seguinte, é que metade da população não tem serviço de esgotamento sanitário. Quer dizer, para essas pessoas, o preço é infinito, eles não têm o produto. Quando a telefonia era estatal, a esmagadora maioria da população não tinha telefone, era preço infinito. Então, a privatização no Brasil comprovou que os preços caem e não sobem. Agora, a gente vai dizer que toda privatização é boa? Não. Também a gente não estamos afirmando isso, estamos afirmando o seguinte, com uma boa regulação, com uma boa discussão, nós temos que enfatizar investimento para gerar emprego e crescimento. Eu tenho certeza que homens públicos como o futuro ministro Márcio França, o presidente eleito Lula, vão pensar, com a experiência que eles têm, com pragmatismo, vão pensar assim, o que é melhor para o país? É melhor eu ficar na bandeira contra a privatização e não ter emprego, ou é melhor eu ter investimento, ter emprego e achar o melhor caminho? E me parece, no caso do Porto de Santos, são quase 19 bilhões de investimentos que podem ser mobilizados, uma obra fundamental para a região, que é a ligação seca Santos-Guarujá, vários investimentos necessários para o Porto. Tenho a impressão que, espero que prevaleça o bom senso. A gente entra agora na nossa última rodada de perguntas. Vou continuar então com o Leonardo, porque agora especificamente sobre a Petrobras. Além de não privatizar, acabar com qualquer tipo de rumores, o governo eleito também falou na possibilidade de interromper, por exemplo, a venda de refinarias. Qual que é a sua avaliação, Leonardo? De novo, acho que a gente está aqui numa discussão entre três economistas, então fica um pouquinho mais fácil nas nossas convergências, né? A gente sabe que em economia é muito importante as expectativas dos agentes, né? Então, os agentes, os investidores, o mercado, eles vão investir ou deixar de investir baseado nas expectativas, né? Sim. A partir do momento que você altera as regras no meio do jogo, isso é péssimo, porque você quebra as confianças e você quebra as expectativas. Não só para aquele caso específico, eu vou dar um exemplo, né? O prefeito Marcelo Crivella lá, do Rio de Janeiro, ele simplesmente achou que a concessão lá dos pedágios, né, não estava sendo conduzida de uma maneira correta. E o que ele fez? Pegou lá um trator, algo similar, e aí ele simplesmente destruiu a praça de pedágio. Você não está prejudicando só isso quando você faz aquela concessão, você está prejudicando todas as outras. Por quê? Porque você está sinalizando para o mercado, olha, eu não respeito os contratos, eu não respeito as regras dos jogos, né? Praticamente a lei sou eu. Então, toda vez que isso acontece, você acaba afetando todos os outros agentes, os investidores, os empresários, eles ficam muito mais retraídos nos investimentos. Então, houve uma série de avanços aí com as privatizações, concessões, etc., né? Principalmente começou no governo Temer aí, e aí agora parece que estão se discutindo muito interromper diversos processos aí que se começaram. Então, isso acaba sendo ruim porque você mudou as regras no meio do jogo, né? E como dizem aqui no Brasil, é uma frase, se não me engano, do Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto, né? Então você pega coisas que foram bem estabelecidas, foram cravadas nos contratos lá e você começa a mudar. Então, ou seja, até no Brasil até o passado é incerto. Então, por isso que eu vejo isso com muita ressalva e com muita cautela. Eu acho que os contratos eles devem ser seguidos justamente para você não sinalizar que você não respeita os contratos, porque daí isso aí acaba prejudicando muito as expectativas dos agentes e no final das contas o que a gente vai ter é menos investimento, significa menos crescimento econômico, menos emprego, né, e menos renda para a população. E não é isso que eu acho que um governo quer, né? Leonardo, essa possível interrupção na venda de refinarias preocupa? Preocupa, porque, como a gente falou, acho que o Estado tem que focar no essencial ali, né? Saúde, educação e segurança. Ainda mais no Estado que tem uma dívida crescente aí como a do Brasil, né? A gente tem que ser um Estado eficiente, olhar para a qualidade do gasto. A partir do momento que o Estado quer ser a gente tem uma cabeça desenvolvimentista, a gente olha os dados, as evidências aí no passado recente, a gente vê que não funcionou, né? A gente vê que não trouxe muito resultado. A gente não conseguiu aumentar a produtividade, que eu falei, de 0,2% aí no início, e a gente não conseguiu trazer mais investimento do setor privado e do setor público. Pelo contrário, a gente trouxe estagnação, a gente trouxe uma recessão. Então, preocupa a gente começar a mexer em algumas poucas coisas que estavam dando certo. Joelson, preocupa você também?
Preocupa, Muriel. Primeiro porque nós precisamos aumentar a competitividade para as refinarias. Esse é um dos gargalos que a gente tem que impactam o preço. O Brasil sofreu muito recentemente por conta do aumento do preço dos combustíveis. Foi uma saída conjuntural de redução do ICMS, né, para alguns estados, trazendo até um sacrifício fiscal para esses estados, porque a gente não tem uma política pública de olhar o mercado e aumentar sua competitividade para via competitividade reduzir preço. Tá? Então, esse é um cenário ruim nesse aspecto. Um outro cenário, que eu acho que eu vou trazer aqui como um gancho também, é que a gente teve aí um sinal de um retrocesso na nova lei das estatais, que veio de 2016 e que é importante para uma empresa como a Petrobras, assim como é importante para o BNDES, que trouxe um ganho de governança, transparência para as estatais, principalmente para blindar as estatais de ingerência política, interferência política. Então, quando a gente tem um sinal de retrocesso nos programas de privatização, de concessão, e a gente tem aí um sinal de uma lei que foi importante para a melhoria de governança das estatais, que sofreram muito já, enfim, nós temos um histórico muito negativo na gestão das estatais de ingerência política, interferência política, até corrupção, eu vejo como um sinal ruim e preocupante. E claro que no final tudo isso afeta novamente a população. Se a gente olhar a empresa como uma empresa como a Petrobras, ela tem um impacto significativo na vida das pessoas, principalmente através de preços de combustíveis, direto e indiretamente. Mesmo quem não tem veículo, nosso principal modal é o modal rodoviário, então a gente acaba afetando a vida dessas pessoas também. Então, aumentar a competitividade neste mercado, e as refinarias, nesse caso, contribuiriam para isso, né, principalmente a privatização, enfim, seria importante. Então, a gente tem aí um outro sinal ruim, mas que hoje nós temos a esperança também, como o Gésner colocou, dos atuais governantes, dos que estão assumindo, de rediscutirem, de repensarem e olharem do ponto de vista mais técnico algo que seja bom, de valor público e que gere valor para a população, que seja melhor para a sociedade. Essa é a nossa esperança. Gésner, fique à vontade para comentar se você quiser falar sobre as refinarias também, mas quero que você também comente se existe alguma chance de alguma empresa ser reestatizada. Olha, não acredito que haja chance de reestatização. Eu tenho a impressão que a preocupação aí seria, por exemplo, imaginar a Eletrobras, etc. São processos que já foram concluídos, estão estabelecidos. O próprio governo eleito fez manifestações de que não desfaria privatizações que foram feitas. Então, eu tenho a impressão que, nesse lado, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas eu compartilho da preocupação do Joelson, preocupação do Leonardo, de que você não dê sinais muito ruins para outros segmentos da economia, porque o Brasil tem uma grande oportunidade, Muriel, acredito que Joelson e Leonardo concordem, porque hoje nós somos uma região do mundo onde a paz é uma situação geopolítica melhor, há uma matriz elétrica, uma matriz energética limpa, há vários atrativos. Então, nós precisamos trazer capital nacional e internacional para essas fronteiras de investimento. Agora, se a gente começa a mudar marcos institucionais, a lei das estatais, o marco do saneamento, o marco ferroviário, paralisa processo de concessão portuária, etc., obviamente o sinal é, opa, espera um pouquinho, esse país é muito instável. Então, eu tenho a impressão que, obviamente, eu não quero dizer que o governo eleito não vá ter a sua plataforma, é natural, cada alternância democrática é isso, vai ter sua plataforma, mas é preciso pensar naquilo que o Leonardo e o Joelson colocaram, produtividade, competitividade, porque é isso que vai fazer aumentar salário, aumentar a renda e melhorar a situação da população. Quando você começa a estatizar tudo, essas empresas, não necessariamente por incompetência, às vezes por incompetência, pior ainda, às vezes por corrupção, mas mesmo se não tiver corrupção, se não tiver incompetência, elas são muito mais engessadas. As empresas estatais, as autarquias,
Para começar, faz sentido uma empresa a cada 4 anos ficar mudando de direção? Às vezes ela tem que mudar antes, às vezes tem que mudar depois, de acordo com o seu desempenho, não faz o menor sentido. Então, eu acho que para a sociedade brasileira, nós deveríamos trabalhar em coordenação, atração de investimentos, boa regulação, transparência e trazer o investimento privado. Eu também compartilho da esperança dos meus colegas aí de que o governo eleito seja permeável a propostas que aumentem o crescimento do país. Chegamos ao fim desse painel CNN. Obrigada a todos pela participação. Um excelente Natal para vocês e para os familiares de vocês também. Obrigada, gente. Uma boa tarde.